Muito bom dia, amigos e amigas. Vamos para mais uma reflexão matinal neste sábado e que possam todos ter um feliz sábado. Agora, neste meado de agosto de 2025. Amigos e amigas, eu gostaria de iniciar com uma mensagem bíblica, a palavra de Deus, o Salmo 82, versículo 6. Ele mostra a força que Deus dá ao ser humano aqui na terra, para que ele possa direcionar para o bem de todos, a sua força. E então está dito dessa forma, lá no Salmo 85, perdi aqui, ai meu Deus, versículo 9, 82, Salmo 82, versículo 6. Sois Deus, sois filhos do Altíssimo. Então, precisamos agir como filhos do Altíssimo, como filhos de Deus, andar como Deus andou, guardar os mandamentos, guardar a lei de Deus, porque nós poderemos ser protegidos por Deus em tudo que fazemos, nas obras das nossas mãos. E por isso o próprio Deus, ele diz, sois deuses, porque sois filhos do Altíssimo. E no Salmo 85, versículo 9, está dizendo, mesmo que a gente esteja em dificuldade, porque mesmo para quem é tido como Deus, não, aqui na terra não faltará oposição. Até Jesus enfrentou a oposição da mais severa. Então, está dizendo, garantindo a vitória a quem age como filho de Deus. Diz assim, próxima está a salvação dos que temem a Deus, para que a glória divina assista em nossa terra, para que a glória divina seja manifesta, seja conhecida aqui na nossa terra. Então, a salvação está sempre perto, mesmo nos momentos mais difíceis. Em Salmo 78, versículo 46, está dizendo, para aqueles que não buscam a Deus, para aqueles que usam, ao contrário, a força que vem de Deus, usam para fazer o mal, está dizendo, chegará o tempo em que a colheita de vocês será para as larvas e o fruto do trabalho de vocês será para os gafanhotos. Então mostra também aí o poder de Deus agindo contra aqueles que são rebeldes, aqueles que não querem se integrar no grupo daqueles que são fiéis a Deus, que recebem de Deus a força e o poder, mas que não empregam de maneira correta. E em Provérbios 28, 13, versículo 13, está dizendo, quem encobre as transgressões, quem encobre as suas transgressões não prospera, mas quem se corrige, confessa, admite que errou e deixa o erro, esse consegue o bem, esse consegue dar a volta por cima. E em João, capítulo 11, verso 44 e 45, mostra como Jesus mostrou o poder máximo de Deus aqui na terra, agindo entre os seres humanos. Eu digo máximo no sentido do que beneficia, do que almeja o ser humano. Porque esse ainda não é a máxima, Deus é muito mais poderoso, mas o máximo que o ser humano anseia, deseja, almeja, foi feito. Em João 11, 44 e 45, Jesus ressuscitou o ser humano que estava há 4 dias de sepultado. Imagine você que quando se leva alguém à sepultura, ele já está para entrar em estado de decomposição antes de ser sepultado. Porque tem todos aqueles rituais, chegam os parentes, fazem aquela despedida, aquele choro, aquelas orações, aqueles rituais todinhos, chegou o ponto que não dá mais para esperar, sepulta a pessoa. E esse estava há 4 dias de sepultado, então estava bem decomposto. Era Lázaro, um amigo de Jesus. Então vejamos aí o quanto Deus é poderoso, vejamos o quanto isso pode nos confortar a fazer o bem, a nos manter fiéis a Deus, mesmo na dificuldade, porque não é perdida. Deus é poderoso
e ele age em nosso favor. E se ele não ressuscita mais ou não evita a morte das pessoas, é porque foi selado com o pecado original lá no Jardim do Éden, que o ser humano é fraco, ele precisa ter essa reparação com a sua morte. Foi dito lá, se comer a fruta da árvore proibida, morrerá. Então, não é na hora, mas ficou a morte de herança para todos os homens. Mas isso não é o fim, porque até Jesus experimentou a morte para mostrar para nós que é possível morrer e ressuscitar. É possível morrer para ter uma vida muito superior a essa. Isso também é um consolo para nós, porque Deus desceu do céu, foi quem criou tudo, desceu para se parecer tanto com nós, seres humanos, que até passou pela morte sem ter pecado. Nós, seres humanos, somos concebidos, digamos, em pecado já desde a primeira geração, desde Adão e Eva. Mas, e há quem diga que o pecado era apenas o ato sexual. Não, não, não. Isso aí estava permitido. Deus permite a todos os seres humanos e a todas as criaturas viventes. O ato sexual em si, quando ele é legitimado, não é encobrir, não é de forma... Tem a forma criminosa de ser feito e tem a forma legal. Quando é de forma legal, não é pecado. Mas teve um outro pecado de desobediência que fala da uma fruta proibida do Jardim do Éden. Então, é a forma do homem não querer obedecer a Deus é que é pecado, ok? Gente, como o nosso portal também traz algumas informações, eu ontem, pegando do portal do José, posso falar para vocês algumas coisas de lá, que essa Orcrim Bolsonaro, o ministro Zanin do Supremo, marcou um julgamento, mas ainda não foi divulgado. Ontem ele esteve a marcar esse dia de julgamento. Diz também que o outro, pastor Malafaia, Silas Malafaia, já recebeu uma senha para essa fila aí, desses inquéritos. E ele poderá se tornar réu junto com o Bananinha, o Eduardo Bananinha. Parece que é posterior a esse julgamento do Bolsonaro. Isso aí, ele tem muitos advogados, um plantão muito grande de advogados. Ele tem muitas igrejas e em cada igreja tem mais advogados do que fiel, parece, ou que seja quase igual para defender ele. Mas o crime sempre é crime, o advogado não pode sempre anular. E o José fez uma representação contra os procedimentos do Malafaia, não é nada pessoal, segundo ele, mas é pelos crimes que ele estava cometendo contra as instituições democráticas brasileiras, dizendo que aqui não tinha presidente, aqui não tinha STF, só tinha o Alexandre de Moraes, aqui não tinha Legislativo, Congresso Nacional, só tinha o Alexandre, tudo isso incitando a destruição do nosso sistema democrático e incitando também a invasão de outros países aqui dentro, como está também acontecendo. E aqui já entra, falou também um pouco do caso do presidente dos Estados Unidos, que ele está a criticar o programa Mais Médico aqui no Brasil, né? E está a mostrar outros pontos de desejo, de busca de interferência aqui dentro. E ele não foi eleito pelos brasileiros para governar o nosso país. Os brasileiros elegeram o presidente Lula, embora muitos não gostem, mas a maioria elegeu. Nós temos um presidente, não precisamos de presidente de outro país para querer governar, querer dar pitaco aqui. Ele que respeite a gente, e assim como a gente respeita os norte-americanos, e os norte-americanos são gente boa e estão sendo vitimados também por ele. Em mais de 10 estados norte-americanos há um grande descontentamento com esse governo atual, muito desemprego, muita gente morando na rua, gente passando necessidade, e gente doente, faltando assistência de saúde lá, e ele vem criticar a assistência à saúde aqui. Então, cada qual no seu canto, no seu lugar, cada qual se contenha, cada qual, quem é presidente de um país, trabalhe pelo seu povo e deixe os povos dos outros países pelos outros presidentes. Então, esse é o correto. Ok, gente? Então, minha gente, eu gostaria de deixar, mais uma vez, reforçadas essas reflexões bíblicas. O que a gente faz de bom, a gente tem recompensa. Deus dará no tempo certo, Deus dará a proteção sempre e dará a vitória. No dia da necessidade, Deus há de nos socorrer. E as pessoas que estão assim fora do contexto, buscando fazer o mal, tá aí, a gente está vendo o pagamento aqui do nosso país, da Orcrim, foi reconhecida como Orcrim, uma coisa que estava tramando contra o nosso país e ainda continua. Já está perto o julgamento, outros estão mais atrasados, vão ser julgados depois, como o senhor Malafaia
e assim por diante. E essas interferências externas, nada diz respeito ao bem do nosso povo. A gente tem que ver que nós temos que ser um povo soberano, um povo que busca o nosso bem, e os outros povos que buscam o bem deles, e que haja respeito entre os povos, ok? Muito grato, bom dia, um feliz sábado. Sábado, no plano original da criação de Deus, foi o dia reservado ao que está na Bíblia para ser santificado. Nada contra quem guarda também o domingo ou outro dia, ok? Um abraço a todos e a todas, e até o nosso próximo programa.